Olá, tudo bem com você, aluno do 7º ano? Hoje vamos para mais uma aula sobre o conteúdo aí, de mínimo múltiplo comum, conteúdo do 7º ano. Meu nome é Luan Felipe Momo, sou professor de matemática da Rede Pública do Estado do Acre e estou aqui para compartilhar com vocês o conteúdo. Então, vamos aí começar o compartilhamento do slide. Então, recapitulando a ideia de múltiplo, que a gente viu na última aula, nas últimas aulas. Então, você já viu que múltiplo é um conceito ligado à operação de multiplicação. Dizemos que o número natural A é múltiplo de um número natural B se existe um natural N tal que A é dado pelo produto de B por N. Caso você não tenha gostado muito com essas letras, eu vou colocar com números para ficar mais simples. Então, a gente fala que 24 é múltiplo de 8 porque eu posso escrever o 24 como produto de 8 por um outro número natural. 24 é 8 vezes 3. Esse 3 aí faz o papel de N, ou seja, existe um número que multiplicado por 8 dá 24, que é o 3. Ou você também pode pensar assim, que o 24 ele é divisível por 8. Eu posso dividir o 24 em 8 partes iguais, cada parte valendo 3. O zero é múltiplo de 5, na verdade o zero é múltiplo de qualquer natural. Então, eu posso dizer que o zero é múltiplo de 5 porque existe um número que multiplicado por 5 dá zero, que é o próprio zero. Não tem problema nenhum, não afeta a definição de múltiplo. E por fim eu posso dizer que o 200 é múltiplo de 1, porque existe um número que multiplicado por 1 dá 200. Quem é esse número? O próprio 200. Então eu falo que o 200 é múltiplo de 1. Então repare que no primeiro exemplo, 24 é múltiplo de 8, mas eu também posso dizer que o 24 é múltiplo de 3, porque o 8 multiplicado pelo 3 dá 24. Então essa é a ideia aí sucinta de múltiplos dos naturais. Então agora a gente vai ver aqui, duas tabuadas que você já conhece. A tabuada do 4, na multiplicação, e a tabuada do 6. Então nós temos aí 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, e assim por diante. Repare que tem alguns números aí que estão em amarelo que você já vai entender a minha estratégia. E aqui nós temos a tabuada do 6. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24 e assim por diante. O que esses números amarelos aí, nas duas tabuadas, eles têm em comum? Primeiro, você já percebeu que eles são iguais, 0, 12, 24, 36. Então eu pergunto para você, o que os números 0, 12, 24 e 36, eles têm a ver com o 4 e o 6? Você reparou que eles estão ao mesmo tempo na tabuada do 4 e na tabuada do 6? Então repare, vamos focar no número 24. Repare que o 24, existe um número que multiplicado por 4 dá 24. Qual é esse número? É o 6. Então eu posso dizer que o 24 ele é um múltiplo natural de 4. Mas o 24 também é múltiplo de 6, porque o 4 multiplicado por 6 dá 24. Então, esses 4 números aí que eu pintei de amarelo para você, eles são múltiplos de 4. Então, eu pergunto para você aí no quadradinho, no retângulozinho aí azul. São múltiplos de 4 e 6, como eu já falei para você. E ao mesmo tempo, porque os 4 números, eles estão na tabuada do 4 e do 6. Aí eu pergunto para você, tirando o 0, O 0 está nas duas tabuadas. Tirando o 0, qual é o menor múltiplo simultâneo do 4 e do 6? Então, se você está bem ligado na aula aí, você já viu que é o 12. Então, o número 12 aí, ele é o menor múltiplo simultâneo de 4 e 6, porque ele está na mesma tabuada do 4 e do 6, e ele é o menor. É claro que, se a gente continuasse aí 6 vezes 11, 4 vezes 11, 4 vezes 12, 6 vezes 12, a gente ia obter mais múltiplos em comum. Mas a nossa aula aqui, a gente vai se interessar no menor múltiplo comum. Você já percebeu aí, o conteúdo da aula. Então tá aí, mínimo múltiplo comum. Qual é a sigla que a gente vai usar? MMC. Lá no MDC, máximo divisor comum, a gente usou MDC. E aqui vai ser MMC. MMC tem a ver com multiplicação e é mínimo. O máximo divisor comum tem a ver com divisão e é máximo lá. Para nós aqui é mínimo. Ok? Então a gente vai definir o seguinte. Nós vamos definir como mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números naturais não nulos, o menor número natural não nulo também, que é múltiplo desses números simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Eu vou ter ali um conjunto de números naturais,
todos diferentes de 0, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, 5 números, e eu vou atrás de pesquisar algum número que seja o menor múltiplo simultâneo desses números, certo? Esse é o nosso trabalho aqui. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. O MMC de 20, 24 e 30 é 120. Isso quer dizer que 120 ele é um múltiplo comum a 20, 24 e 30, e é o menor deles, né? Então eu falo que o 120 é o menor natural que é divisível também por 20, 24 e 30 ao mesmo tempo. A ideia de divisível e ser múltiplo é a mesma coisa, tá bom, gente? Não perca isso de vista. Então o MMC de 20, 24 e 30 é 120. É claro que aqui eu já lhe dei o resultado, né? O nosso interesse aqui é em calcular esse MMC. Então o cálculo do MMC. Aquela ferramenta de decomposição simultânea, né, prima de números, de um conjunto de números, a gente vai usar aqui também. Então, para a gente calcular o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números naturais, a gente deve executar a decomposição prima dos números envolvidos simultaneamente. E após o fim desse procedimento, a gente vai multiplicar todos os números primos usados na decomposição. O valor desse produto representa o MMC, então não confunda com o cálculo do MDC, que é diferente. A ferramenta é a mesma, mas no final o procedimento é diferente. Então bora ver um exemplo aqui, ó. Como é que eu faria então para calcular o MMC, de 15, 18 e 24? Então primeiro você faz aquela decomposição prima, né, que você já sabe fazer. Então você coloca 15, 18 e 24, barrinha, e sai fazendo sucessivas divisões por números primos. Então você coloca 2, aí fica 15, 9, 12, depois coloca 2 de novo, porque ainda tem divisível por 2 ali, até que no final você obtém uma sequência ali de uns, né? E aí acaba a decomposição desses números. No final você observa então que os números primos usados do lado direito é na ordem 2, 2, 2, 3, 3 e 5. Então, o que a gente viu no retângulozinho verde anterior? Que o MMC desses três números, então, vai ser o produto desses números primos que eu falei. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, vezes 3 vezes 3, que é 9, vezes 5, certo? Então, qual seria o MMC de 15, 18 e 24? Né? O MMC desses números seria o produto desses primos usados. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 dá 360. Né? Uma notação aí que é aquela mesma notação usada lá para MDC. A gente, ao invés de colocar MDC agora, a gente coloca MMC, coloca o parênteses, coloca os números separados com vírgula, certo? Fecha o parênteses. Então, MMC, parênteses, 15, 18 e 24, eu já sei que é o MMC de quem está dentro dos números que estão dentro do parênteses. Então, no caso aí, ó, como eu calculei que é 360, eu posso colocar MMC, parênteses, 15, 18 e 24, fecha parênteses, igual a 360. É uma notação muito utilizada pelos livros, então é bom você ficar ligado nessa notação aí. Mais um exemplo. Vamos agora determinar ao mesmo tempo o MDC e o MMC de 432 e 240. Nós temos aí dois números pares, né? E eu vou fazer aí a decomposição prima deles. Então a nossa coleguinha aí, né, ela vai refletir qual vai ser o procedimento usar. E aí nós temos uma diferença. Nós temos o MDC e o MMC. Então a gente vai usar a mesma técnica para resolver o problema, que é a decomposição prima simultânea do 432 e do 240. Só que no final, olha o que a nossa coleguinha fala aí. Né, que para o MDC eu devo multiplicar somente os números primos que dividem todos os números do lado esquerdo, enquanto que para o MMC eu multiplico todos os números primos usados, certo? Você já viu o cálculo do MDC nas últimas aulas. Então bora fazer aqui o exercício para você ver o que ela está querendo dizer. Então vamos lá. Resolvendo. Então aí eu coloquei para você a decomposição prima do 432 e 240 ao mesmo tempo, certo? Então, repare que os números que estão em vermelho é porque eles sempre estão dividindo ao mesmo tempo os números que estão à esquerda, perdão. Então veja, ó, na primeira linha, o 2 divide o 432 e o 240.
Na segunda linha, o 2 também divide 216 e o 120. Na terceira linha, o 2 também divide 108 e 60. Na quarta linha, também divide 54 e 30. Na quinta linha, 27 e 15. O 3 também divide esses dois números, certo? Então veja que depois do último 3 ali em vermelho, os demais não vão dividir simultaneamente os números à esquerda. Então, em relação ao cálculo do MDC, eu paro por aí. Então, na decomposição prima do 432 e do 240 ao mesmo tempo, você observa o seguinte, né, que nós temos ali, ó, que o MMC, né, que o MDC desses dois números vai ser o produto dos números que estão em vermelho. Isso você já viu nas últimas aulas. Então, o MDC de 432 e 240 vai ser o produto dos números que estão em vermelho. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3. Né? Se você fizer a continha aí, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 3 dá 48. E agora o MMC. O MMC agora vai ser o produto de todos os números primos que foram usados à direita. Então vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5, que dá 2.160. Reparou a diferença? A gente usou a mesma ferramenta, que é a decomposição simultânea desses números, certo? Mas, preste atenção, no cálculo do MDC, a gente só multiplica aqueles números que dividem todos os números à esquerda. O MMC, a gente multiplica todos os números primos utilizados na decomposição, ok? Então essa é a diferença principal entre MMC e MDC no tocante ao cálculo deles. Então o MMC de 432 e 240 seria 2.160 e o MDC seria 48. Ou seja, 48 é o maior divisor comum entre 432 e 240, certo? E o MMC, né, o 2.160, ele é o menor múltiplo comum do 432 e do 240. Então é hora da revisão. Então, ó, hoje nós estudamos a ideia do MMC como o menor número natural múltiplo de um conjunto de números naturais dados, nulos, não nulos, né? O cálculo do MMC é parecido com o que vimos para o MDC, porém no cálculo do MMC a gente multiplica todos os números primos à direita da nossa barrinha de fatoração, certo? Então não perca de vista essa diferença aí, tanto conceitual como a forma de cálculo desses dois conteúdos de matemática aí do 7º ano, ok? Então, voltando aqui para mim, esse foi o nosso conteúdo da aula de hoje, espero que você tenha compreendido legal aí o conceito, o processo do cálculo. Nas próximas aulas a gente vai ver aí uma problematização desses conteúdos, então depois compareçam lá no site da Secretaria, assistam essas videoaulas bem devagarinho, bem netamente, pausando para você perceber quais são as suas dificuldades, suas dúvidas, né? Procure seu professor em caso de qualquer dúvida. Bons estudos, bons exercícios e até a próxima.